Deus abençoe, pessoal. Ó Deus Santo, digno de toda honra, todo louvor, se faça presente nessa ministração, fala de uma forma individual com cada alma, Edoebo, que se prontificou a ouvir esse evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o sorteio da palavra foi Marcos 4, tá? Versículo 30. Então, como eu falo aqui, quem não me conhece, né, não vai entender o sorteio. O sorteio está falando que quem vai direcionar a pregação é o Espírito Santo. Então, eu também não sabia o que ia ser pregado. Essa palavra, ela parece assim fácil, né, de falar sobre a fé, mas não é fácil. A fé é uma coisa complicada, tá? E aí vai depender de cada um querer crescer nela ou não. Deus presenteia, é um presente de Deus, Ele entrega, mas tem pessoas que não estão preocupadas, né, em crescer, né, em desenvolver. Aí não tem como, né? Aí, o sorteio, tá? Quando eu falo sorteio, eu não expliquei, toda vez que é feita a pregação, é tirado, né, um sorteio da palavra e Deus vai direcionar, tá? Vai dar a interpretação do versículo, do capítulo, enfim, ele vai me levando para vários lugares da Bíblia e eu não sei, mas parece que a chave mestra aqui é a fé. E é claro, sem fé você não é nem salvo, né? Então, realmente, sem fé você não caminha na presença de Deus. Não consegue nada, não consegue se manter, não consegue ajudar outras pessoas, né? Você não serve para nada, você não vai dar fruto. E lá em Mateus 3, né, João Batista ele fala, olha, a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E ele falou com escriba, fariseu, pessoas que conheciam a lei, que tinham um entendimento profundo, que não é o suficiente, né? Porque a palavra, ela sem fé, ela vai te matar. A palavra, ela sozinha, sem o Espírito Santo, ela não vai conseguir te ajudar. A hora que você estiver passando no estreito mesmo, você não vai conseguir se manter. Provavelmente é até perigoso você se revoltar contra Deus, abandonar Deus, porque aquela palavra, ela tá sozinha. Ela tem um conhecimento, sabe, vão, um conhecimento supérfluo, vazio, superficial, mas ela não tem um entendimento profundo, ela não está acompanhada, né, não está vinculada com a fé, né? Então, muitas vezes, uma frasezinha solta, um versículo só, igual esse aqui que eu sorteei, que fala da semente de mostarda. Gente, é só um versículo, né? Mas ele pode trazer até a salvação para sua casa. Então você não precisa conhecer nada da Bíblia, mas se você tem só esse versículo no coração e crê nele e busca desenvolver, né, a sua fé, você quer crescer, né? Você entende que a fé vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir a palavra, né? Pelo ouvir o verbo que se fez carne, que você entende isso. Você guarda no seu coração só um versículo. E ali vai transformando vidas, tanto a sua quanto a das pessoas que te ouvem. Então não precisa muita coisa. Não precisa ser gabaritado, não precisa ser discipulado, né? Ter um crachá de pastor, ou, né, um teólogo, nada disso. Você só precisa crer num versículo. Muitas vezes as pessoas assim que andaram bem do lado de Jesus, né? Teve muitos que faltaram com fé primária, fé no básico, né? Tiveram, não creram no Jesus salvífico, não creram que Jesus ressuscitou. Imagina, se o povo, né? Acho que é João 20, depois eu até vou ler, gente, ó. O negócio já tá fluindo aí, já tô vendo que tá fluindo. Se eles não creram, né? Muitos duvidaram que Jesus ressuscitou, uma fé primária, tá? Se você não crê nisso, não tem salvação para você, tá? Você não é salvo, tá bom? Então, imagina. Então, acontece das pessoas duvidarem. Ah, mas eu creio, eu não tenho fé em coisas grandes, absurdas. Mas quando é uma coisa assim, uma fé genuína, numa coisa pura, né? Aquele coração mesmo de criança, a pessoa não tem. Olha que coisa engraçada. Então tem que ter muito cuidado, porque o diabo engana,
né? Coloca uns desejos errados e você vai para cima e eu tenho fé, eu vou conseguir. Ninguém está falando que não vai. Mas se você não tem fé essa sementinha que Deus colocou aí, né? Se você não desenvolve, você já vai pro papum. Eu quero isso, eu vou conseguir isso. Então passa a ser até uma arrogância diante de Deus, tá? Porque você só vê Deus nas coisas grandes, quando Ele opera grandes milagres, mas nas pequenas coisas você não consegue. E aí não adianta, tá? Então você tem que ter uma base estabelecida, esse princípio de fé, tanto em coisas grandes como nas pequenas. Porque Deus, Ele eu até... o próprio Elias, né, ele falou assim como uma brisa, de uma forma suave. Imagina se, né, Elias, ele pensasse assim, não, Deus não está nisso. Deus está no vento, no fogo, né, naquele movimento forte. Jesus não está nessa brisa. Ele ia perder a bênção. Então Deus, quando Ele quer falar no profundo, você tem que estar com a sua alma aquietada. Você precisa pensar, deixar, né, os seus pensamentos serem direcionados por Deus, porque Ele vai trazer calma quando você pensa em coisas boas, né? Eu não estou falando andar em cima de um livro de autoajuda, não, tá? Vou pensar positivo, se eu pensar positivo vai acontecer. Eu não estou falando desses palestrantes aí que pregam essa baboseira de autoajuda, não. Eu estou falando de deixar Jesus falar no seu íntimo. Então, para isso, você tem que aquietar. Jesus não vai falar com ninguém ansioso. Isso é via de regra. Não adianta meter a cabeça da parede e marchar para lá, marchar para cá e fazer muitos sacrifícios, sabe? Não adianta. Deus não está nisso, tá? Então, foi a semana passada, falamos de Saul, né? Cara ansioso, tupetudo, soberbo, e vou fazer, e vou sacrificar, não preciso de profeta, e vou para cima. Isso não é coragem, tá? Isso é soberba, tá? Então, aí entra aquele negócio, não consegue aquietar a alma para ouvir a Deus, né? Falar. Porque aí a pessoa confunde, não, se eu parar e ficar pensando, só vou pensar besteira. Vou ficar mais ansioso ainda. Então, como eu não consigo esperar esse movimento de Deus, que é uma brisa, né, que é bem suave, o que eu vou fazer? Vou para cima, né, vou agir. E aí não é para agir, é para esperar. Aí você vai meter os pés pelas mãos. Não é para você agir. É para você aquietar. Tirar a ansiedade. Para você aquietar, você não pode estar ansioso. Senão você não fica quieto, né? Aí você vai ser movido a obra. E vão para lá, e vão para cá, e vão fazer, vão para cima. E aí não é o momento. É o momento de você aguardar em silêncio, né, a resposta de Deus. E você não consegue aquietar. Então, você começa a trabalhar muito com a obra. E é uma obra vazia, porque você faz para que preencha essa lacuna. Isso que você chama de, né, eu estou fazendo tudo em prol do reino. Eu estou deixando de pensar em mim, estou pensando no próximo. E muitas vezes não é bem isso que você está fazendo, não. Você só quer comer, né, esse tempo de reflexão. Você não quer ficar quieto, você não quer parar. Se você para e fica sozinho um dia sequer com você num quarto fechado, você vai enlouquecer, você vai pirar. Aí é que entra a provinha, que Deus quer saber como é que é você sem atividade, sem muitas obras, né? Que aí no caso já nem é obra de fé, é obra de entretenimento, para que você não pense nos seus problemas. Então é necessário muitas vezes Deus te parar. Aí entra aquela parte que eu sempre falo, nem todo tipo de situação ruim que você passa a ser acometido por uma enfermidade ou por um desemprego, qualquer outra coisa, não é só o diabo. Qualquer outra situação, né, que você possa estar passando, Deus está permitindo para fazer essa prova de fé,
Você vê, eu nem li o versículo. O versículo eu acho que eu tenho até que ler, né? Porque quem não conhece Bíblia, a pessoa fala assim, que é Marcos 4:30. O que está escrito lá? Então vamos ler. Você vê, o Espírito Santo de Deus me usa dessa forma, né? Você vê, eu estou falando em cima de coisas, né? E nem li o que Deus me deu aqui. Mas eu já estou adiantando para você que a fé, tá? Ela vai ser provada. Então, muitas vezes você faz muita obra, né? Você tem fé mais na obra, nesse movimento, achando que tá resolvido e não tá. Que aí Deus quer saber a fé que você tem, dá para caminhar, independente se você está ou não estimulando o outro a ter. Porque, gente, não é tão difícil você estimular a fé de alguém. Não é. Agora, se você depende da sua fé para você, de repente você não vai conseguir andar muito. Então, estimular a fé, ao ser sincera, até um livro de autoajuda faz com que a pessoa tenha fé em palavras positivas, tá? Não é tão complicado assim. Agora, porque a palavra de Deus, ela não depende de você, tá? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra, ela por si só, a partir da hora que aquela pessoa, seja uma pessoa que não tenha fé nem para ela, mas ela prega, com certeza ela vai trazer fé pro coração da outra pessoa, porque, né, a palavra ela não sai vazia, né? Então a fé vem pelo ouvir. Quem estiver ouvindo com o coração, né, disposto a obedecer, né, com certeza vai haver transformação. Então não é o pregador, não tem nada a ver com o pregador. Agora, vamos lá. Eu vou ler pra gente voltar a falar de uma fé simples, né? Aquela fé de criança, que ela se joga, que ela não tem medo, ela não se preocupa com o futuro, ela vive um dia de cada vez, ela confia no pai dela, entendeu? Não importa o que ela está passando, se o pai dela falou que vai dar ou que vai acontecer, ela confia, independente se ela, né, tá vendo ou não a situação desse pai. Tá? Muitas vezes ela tá até vendo que o pai dela tá desempregado, mas o pai dela, não, filha, olha, pode deixar, que esse ano eu vou te dar aquilo que eu te prometi. Ela vai descansar, tá? Porque ela tá acreditando nesse pai. Eu tô falando de uma criança, né, de verdade, uma criança que acredita num pai físico. Nós temos que ser uma criança, espiritualmente falando, com esse coração disposto a crer e a obedecer, tá? Nesse pai celestial, nesse Criador. Então aí entra o que Deus fala, né? Se você não tiver um coração de uma criança, não tem nem como você herdar o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus, ele deixa bem claro, é de pessoas, né? O reino de Deus é para as pessoas que têm um coração puro de uma criança. Então ele já está colocando que esse reino são pessoas que confiam nele, que descansam nele, não na sua obra. Não descanse na sua obra, tá? Como eu falei, eu fui criada dentro de centro espírita, eu sei como é que funciona, tem muito movimento, muita ajuda, muita obra, né? Eu vivia brincando com os botões, né, da mãe de santo lá, né, da baiana, né? Fazia aquelas roupas bonitas, rodada, me dava aquele pote enorme de botãozinho, né, para brincar, e ali tinha muita obra. Nossa, pensa num povo que não para de ajudar o próximo, né? É cesta básica, que caía, né, um barraco no morro, a pessoa ia lá e né, ajudava a reformar. Eu via esse tipo de movimento e eu cresci pensando, pô, são pessoas muito, muito boas, né? Vivia, Cosme Damião, dando doce para criança, fazendo roupa para criança. Minha mãe gostava muito da LBV, da Legião da Boa Vontade, então ela se envolvia muito nesse tipo de obra. E também, né, que é tudo uma mistura danada com a macumbaria, com o candomblé, com a quimbanda, a umbanda, era tudo uma coisa só, né? Não é igual os evangelhos, que cada um tem uma vertente, cada um segue um caminho. Infelizmente, os evangélicos brigam um com o outro, né? Aqui tem Jesus, aqui não tem Jesus. Aqui opera milagre, aí não opera milagre. E dentro do centro espírita não tem esse negócio,
né? Nós temos até que aprender com esse povo aí. Enfim, tá? Então Deus, né, o próprio Jesus fala que aonde se divide, aonde prega divisão, ele não tá. Então nós temos que entender que ele é o caminho, tá? Então, para seguir, né, realmente, né, esses princípios, primeiro, nós não temos que estar baseado em obra, tá? A fé sem obra, ela está morta. Mas aí entra a fé sem obra. Obviamente, se você tem fé, você não vai ficar de braço cruzado, pregando só Jesus, né? Venha a nós o vosso reino e ponto. Não, não é assim, tá? Nós temos que realmente arregaçar a manga, porque Jesus Cristo, ele fala que nós temos que ajudar as pessoas que estão passando necessidade, né? Se realmente não é uma questão de que isso é fé. Não, isso é obra de fé. Isso não é fé. A fé, ela independe se você recebe alguma coisa, alguma ajuda de alguém, tá? Se Deus te abençoa ou não te abençoa, você crê que Jesus está até naquela situação, naquela dificuldade, naquela doença. Então, não depende da obra, né? Do movimento da fé. Não, você crê, você tem fé que vai acontecer do jeito que Deus falou dentro da palavra. Mesmo que ninguém te ajude, mesmo que você vai para a igreja, não abra a geladeira, só tem a água ali, tá? Você não vai depender de ninguém para te ajudar. Você vai crer que Deus vai usar, e muitas vezes nem é o irmãozinho da igreja, nem é o seu pastor, nem nada, tá? Muitas vezes é outro ministério, alguém que Deus vai enviar na tua casa para te abençoar, tá? Então você não vai ter fé numa igreja, você não vai ter fé em uma pessoa, não. Você vai ter fé no Senhor Jesus. Então, a obra de fé tem que haver. Então, não tem como você ter fé e não ter obra, tá? Mas agora, a pessoa que ela não tenha ainda essas bênçãos, não está recebendo essas bênçãos, né? Ela está passando pelo vale da morte, ela está passando por situação de perrengue, ela vai continuar feliz, ela vai continuar alegre, né? Porque a alegria da salvação, né? Jesus fala, né, que é quando você vai estar enfraquecido, né, na carne, é que você vai estar forte espiritualmente, né? Então não tem nada a ver com a circunstância da sua vida. Você vai depender somente do Senhor. Você não vai se aproximar de ninguém porque tem uma situação melhor que a sua. Você não vai estar preocupada se você tem amigos ou não, espiritualmente falando, né? As pessoas, elas têm muita necessidade. Eu preciso ter uma amiga, né, uma irmã do meu lado, porque se acontece alguma coisa, eu sou uma pessoa sozinha, e quem vai me ajudar na hora da dificuldade? Eu não tenho filho para me cuidar de mim, né, quando eu estiver velha, então eu preciso de amigos espirituais. Então aí já não é um descansar em Deus, né? Você já começa a elaborar como é que vai ser a sua velhice, o que vai acontecer. Meu Deus, eu preciso. Deus sabe de tudo que você precisa. Então eu estou falando em qualquer situação. A fé tem que estar baseada em Cristo. Descansar em Deus. Parar de ficar pensando em futuro e como vai ser e deixa de ser, né? Então isso não é fé. Isso não é fé, tá? E fé em obra também, isso não é fé, tá? Então, como eu falei, a fé sem obra e a obra sem fé. Também não vai adiantar você fazer tanta obra porque você está com fé na obra. Você não tem fé no Senhor. Se você para de fazer o que você faz, você não fica um dia de pé, porque você acha que você está longe de Deus, né? Então é isso que eu estou falando. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de fé aí. Mas, como eu falei de ler, né, um versículo, é isso que eu falo, acaba eu nem iniciando. É assim, né? É assim que Deus me usa, gente. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Deus me usa dessa forma, né? O primeiro, eu abri aqui, quando se trata de fé, eu vi que se tratava de fé, o Espírito Santo de Deus já foi me usando para falar, né, da fé. Agora eu vou entrar com o versículo, vamos ver o que Deus vai falando a mais aí. Olha, ele fala, né, a semente de mostarda, que eu falei que é uma semente, né, uma coisinha bem, tamanho de uma pontinha, assim, é uma esferinha. Vamos botar uma esferinha que tem na caneta Bic, né, aquela pontinha ali,
é a semente de mostarda. É bem pequenininho mesmo. Aí Jesus fala assim, ó. Jesus continuou, porque ele tá dando continuidade da semente. Então eu acho que eu vou até fazer o seguinte, antes de ler o versículo que eu sorteei, eu vou ler acima, porque ali o tópico é a semente. Então vamos começar lá de cima, ó. Jesus disse, o versículo 26 que eu tô começando, tá? O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Olha, então, pensa bem. Você pode estar dormindo. O que quer dizer dormir? Você não está fazendo nada. Você não está trabalhando, você não está tendo obra nenhuma de fé, você não está fazendo nenhum movimento, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, corre para lá, corre para cá. Nada. Você está dormindo. Mas você crê. Vai acontecer, você nem vai ver. O que Deus falou vai acontecer. Você está dormindo. Você está descansando. Então aí a gente entra no descanso, né? Espiritualmente falando. Você não está ansioso com nada, né? Tanto que a cabeça de uma pessoa que ela está ansiosa, cheio de problema pepino para resolver, o que acontece? Quando ela está dormindo, ela relaxa. Se de madrugada ela acorda e vai no banheiro, ela já não consegue pegar no sono mais. Por quê? Porque a hora que ela foi no banheiro, ela começou a pensar em problema. Ela esqueceu da palavra. Ela deletou tudo que ela ouviu durante o dia e ela começa a se apegar nos problemas. E aí ela fala, como é que eu vou pagar essa conta amanhã? Ai, meu Deus, vai acontecer isso. Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, eu tô sentindo dor aqui, dor ali. Como é que eu vou fazer? Então ela começa... Aí ela não dorme mais. Então isso quer dizer, tem um demônio fazendo, né, mingau do seu cérebro. Tá? Ele já está trabalhando. Só que você não se dá conta. Você acha normal passar a noite perturbada com problemas. Em vez de você orar, né, entregar para Deus, você não. Você começa a alimentar os pensamentos do diabo. Né, as setas, os dardos inflamados, você começa, né, a deixar ele fazer o mingau da sua cabeça. Então é isso que Deus está falando. Isso não é fé, gente. Isso não é fé. Tá? Aí quando a pessoa, eu nem vou continuar lendo, eu quero que a pessoa pense, vai falar que não é assim, claro que é. Aí você acorda, tá? Pela manhã, você fica doido para amanhecer. Quando amanhecer eu já vou para o quê? As obras. Aí, ou é dentro de casa, ou você vai se encher de tarefa doméstica para você não pensar no teu problema, ou você já pega seu carro, já sai, sei lá, né, o seu meio de transporte, já vai para a rua e vão para a obra e vão fazer, vão para cima. Você esquece de tudo que o diabo, porque é o diabo, tá? Não é Deus que está falando com você. Que o diabo está falando, que ele fala. Em segunda pessoa, hein? Ele fala. E ele começa aquele pensamento, e você não vai conseguir. E você vai perder o emprego. Isso não vai dar certo. E você não tem saúde, né? Você não tem dinheiro. Então, na verdade, ele não fala você. Você fala assim, eu não tenho dinheiro. Eu não vou conseguir. Tá? Entra o eu. E aí eu falo pra você. Você tá soterrando o... Na verdade, eu até chego a falar que é um pecado de reverência a Deus. Chega a ser um pecado, né, de blasfêmia. Por quê? Porque Deus, ele fala, eu sou o eu sou. Quando ele se apresenta para Moisés como eu sou, você vai para Faraó, fala lá para Faraó, manda Arão lá abrir a boca e falar que eu sou. A partir da hora que você se coloca em primeira pessoa, eu sou imprestável, eu sou fraco, né? Eu sou enfermo, eu sou burro. Você está falando em primeira pessoa. E essa primeira pessoa não é você que você está se retratando, você está se retratando a Deus. Que o eu sou, esse que vive dentro de você, que é o Deus conosco, tá? Ele não é ninguém. Então você tira ele de cena e você se diminui. Quando você se diminui, você está blasfemando contra o nome de Deus. O eu sou passa a ser uma coisa insignificante. Então, cuidado com esse negócio de eu sou. Primeiro, quando Paulo falou, eu posso, né? Aí o eu tira fora.
posso todas as coisas, porque tem, né, uma linguagem que fala eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não que seja errado ele falar eu posso, porque ele já está explicando por que ele pode, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é errado. Mas quando você bota esse eu seu na frente, né? O eu de soberba, você esquece do eu sou, tá? E quando você se diminui também, você blasfema contra o nome de Deus. Porque ele se apresenta assim, eu sou. E quando você pensa, posso todas as coisas daquele que me fortalece, se esse for o seu pensamento de princípio, você está exaltando o nome de Deus. Eu posso. Você pode falar até o eu posso. Porque esse eu não vem sozinho. É o eu sou que está à frente, né? Então a gente tem que ter muita reverência, muito complicado, tá? Porque o diabo também fala em primeira pessoa. E ele vai fazer você pensar que é você, né? Eu não vou conseguir. Peraí, que eu? Aí você está tirando o eu sou. Você está falando que Jesus Cristo não tem valia. Ele não tem força na tua vida, que esse nome não representa nada, né? E aí quem está falando com você é Satanás. Então tem que ter muito cuidado com o pensamento do diabo, tá? Aí vamos voltar para cá. Já começou, eu saí aqui, peraí. Tá, então ele fala aqui, quer ele no caso é você, esteja acordado, quer esteja dormindo, ele vai brotar. Aí entra, né? Ela vai brotar, ela o quê? A semente, tá? A palavra, ó, ela vai brotar e vai crescer. Sem a pessoa que está dormindo saber como isso acontece. Mas quando você deita, descansa, não acorda sobrecarregado, não perde o seu sono, em vez de orar, de agradecer, né, de meditar naquela palavra que você leu durante o dia, você só pensa em problema. Não, tem uns crentes aí que nem Bíblia abre. Eu nunca vi. Ele só escuta Bíblia dentro da igreja. E não, isso quando escuta, né? Porque a maioria é crente girafa. O corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está fora. Não está viajando na maionese. Não sei nem o que está fazendo ali, tá? Então é crente perturbado. Vai para casa perturbado. Chega na igreja, está perturbado, né? Então, como que essa pessoa vai crescer na fé, né? Aí ele fala aqui, ó. E a própria terra que dá o seu fruto, primeiro aparece a planta, né? Depois a espiga. E mais tarde os grãos que enche a espiga. Então, como é que isso acontece? Aí ele está explicando, ó. É a própria terra. Qual é a terra? Né? A terra é o seu coração. A terra, você está preparando a terra para receber a semente? Né? Ela vai cair em solo. Como é que está esse solo? Né? Tá fértil? Tá preparada? Não. Porque só pensa em problema. Só tem uma vida ocupada com afazeres. Quer ter muitas ocupações porque não quer pensar. E quando pensa, né, não pensa com a mente de Deus, pensa com a mente de Satanás, porque Satanás também é uma persona, é uma pessoa, é uma personalidade. Ele também, tá? Ele trabalha, né? Para colocar dardo e seta maligna na sua mente. Né? Então é isso que eu falo, tem que ter cuidado. A pessoa de Deus, ela te traz paz, mas a pessoa do diabo, tá? Ela te tira totalmente a sua paz. Então tem que ter muito cuidado com que pessoa você está andando, tá? Essa pessoa te entristece? Essa pessoa te alegra? Essa pessoa te tira paz ou essa pessoa traz paz? Quem é essa pessoa que anda com você? Quem são esses demônios, esses espíritos que tá, né, muitas vezes usando até pessoas mesmo, né, físicas ali do teu lado, mas estão cheias de demônio, tá? Que estão pensando com a mente de Satanás e vão falar palavras que vão te matar, vão te destruir, vão te afundar. E a fé, como ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra, a fé também, a falta de fé também vem pelo ouvir.
né? E pelo ouvir os filhotes de Satanás, os anticristo, né? Então, o anticristo não chegou, mas deixou os filhotes dele aí. Então, vigia quem você está dando ouvido. Vai tirar a tua fé, óbvio. Vai trazer medo pro seu coração, vai falar do governo, né? Vai falar de tudo. Ah, você não tem um plano de saúde, como é que você vai fazer? Né? Vai falar da situação do governo, como é que você vai arrumar emprego, como é que você vai pagar isso, pagar... Vão tirar a tua fé. Por isso que eu não encho minha cabeça de baboseira. Fica aí em Jornal Nacional e esses programas que eu já nem sei mais, né? Tinha um monte de programa aí, um tal de... Não sei nem se tem mais, gente, tal de Bate. Tinha negócio de Bate, né? Eu nem lembro mais o nome. Datena, tinha um Datena. Isso há muito tempo. Olha que faz tempo que eu não vejo televisão. Eu não sei mais se essas pessoas fazem esse jornalismo barato, tá? Para destruir, né? Na verdade, a tua mente. Destruir a tua mente. Porque é tudo você tem medo. Viu lá, vai acontecer com você. Então eu não assisto, então eu não sei nem que tipo de politicagem tem para desestabilizar uma pessoa hoje na televisão. Porque eu não assisto televisão. Não perco meu tempo para ver televisão. Tá? Então, é isso que eu tô falando. A fé vem pelo ouvir. Mas a falta de fé também vem pelo ouvir. Tá? Então aí vai entrar medo, ó. Aí tá, você tá preparando que terra, que solo para essa semente que é a palavra que você ouviu ou que você tá ouvindo agora. Qual é a terra, né? Ele fala, ó, é a própria terra que dá o seu fruto. Só vai germinar se a terra estiver preparada. Ó, primeiro aparece a planta, depois vai vir a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita, tá? Então, você plantou, você vai colher. Mas se você planta também o que não presta, você vai colher o que não presta. Mas vai ter uma colheita, não tem como, tá? Você vai colher aquilo ali. Então, é isso que eu tô falando. Independente do que você deixa entrar nesse solo, no seu coração, ela vai germinar tanto para matar como para fazer você viver, né? Em Cristo, né? Ser abençoado aqui, você vai ter, né? Deus todo o tempo tirando você daquele sentimento, né, de perda, de derrota, de frustração, de opressão, porque um sentimento demoníaco vai invadir o teu coração. A partir da hora que você deixar, né, emprestar, né, a sua mente para ficar trazendo aquele pensamento negativo de volta, né? Você não substitui ele. Você fica todo o tempo acreditando naquilo e fazendo e meditando. Porque Deus fala meditar na palavra, né? Você pega um versículo, você vai lá, vai esmiuçar ele, você vai meditar, você vai mastigar, né? 1, 2, 3. Mas não, a pessoa prefere pegar aquela palavra de maldição e ficar todo o tempo. Será? Não tem jeito, vai nascer. Tanto para fazer você viver na fé, como para te matar espiritualmente. Você que vai escolher o que você quer alimentar a sua mente, tá? Então vai ter uma hora que vai ter colheita. Então quem vai colher é você. Mas aqui a gente está falando, né, que o reino de Deus chegou até você. O reino de Deus, aí ele entra, né? É como um homem, é como uma pessoa que, né, planta a semente. Então ele está falando da palavra. O reino de Deus chegou até você. Agora você vai decidir se você quer germinar essa semente ou arrancar, né? Aí, olha, aí entra aqui eu sorteei, tá? Jesus continuou. Como é que podemos comparar, com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar para isso? Aí ele entra, ó. Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre
as suas folhas. Então, você não dá nada. É uma palavrinha. Quer ver? João 20, eu até cheguei a falar em João 20. Vamos achar aqui, eu vou achar aqui, eu vou ler. Porque você não dá nada e ela cresce, ela se torna uma árvore frondosa que até os pássaros fazem ninho. Olha que coisa mais linda. Então, a semente vai depender, a germinação dessa semente vai depender de você. Aguar a semente para Jesus vir e dar o crescimento. Porque na verdade, né, Jesus fala, você semeia, eu ago e Deus dá o crescimento, não é? Deus vai lá, faz crescer. Então, de qualquer maneira, quem vai fazer crescer é o dono da semente, é o dono da palavra. Mas para isso você tem que ter esse cuidado com a terra. A tua terra não pode ter erva daninha, não pode ter plantas, né, que vai sufocar a palavra, a semente, a palavra de Deus. Então, se você não limpar, não tirar tudo que presta da tua mente, como que vai germinar essa semente, gente? Não tem como. Hoje eu prego, amanhã vai lá, o Satanás arranca o que foi plantado lá e já vai com a sementinha dele do mal. Aí amanhã você já tá péssima, já acordou péssima, aí já começa a dor de cabeça, aí já começa a preocupar com o futuro e com a saúde, e que tá envelhecendo, e não sei mais o que, e os meus filhos, e não sei. E não descansa. Eu não tô mandando você ficar de braços cruzados esperando Deus agir. Eu tô mandando, né, você ter um propósito, né, que é na hora que o diabo vier, porque ele vai vir com pensamento negativo. Tá? Esse é o trabalho dele. Você tem que levantar o seu escudo. Você reagir contra aquela palavra de maldição. Aquele pensamento do diabo. Você repreendê-lo, você não aceitar, você jogar na cara dele a palavra de Deus. Foi assim que Jesus duelou com Satanás no deserto, lá em Mateus 4. Ele não ficou de boca fechada. Ele duelou, né? Tanto que lá no final de Mateus 4, sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Os anjos foram cuidar de Jesus, né? Mas foi assim, olha, um tempo, e Satanás não desistiu dele. Todo o tempo foi tentando fazer com que ele renunciasse. Ou melhor, não renunciasse, não sacrificasse, não tivesse essa morte de cruz. Todo o tempo ele quis isso. Que Jesus desse para trás. Contigo não vai ser diferente. Né? Então a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que resistir ao diabo, tá? Resistir ao mal, a esses desafios, a esses pensamentos satânicos, porque Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, gente, resistir é diferente de ser teimoso, tá? Temar não adianta, não vai resolver. O diabo sabe quando você é teimoso, tá? Então, é uma diferença tremenda. Porque a gente muitas vezes pega temando. Não vai acontecer nada não. Ih, Deus é comigo. Então, não está fazendo, não está seguindo essa receita. Porque precisa você, né? Eu tenho que resistir. O resistir é você abrir boca e orar na hora que você estiver com pensamento negativo, estiver sem sono por causa de problemas. Você vai resistir ao quê? Ao pensamento. E como você resiste ao diabo? Você vai orar, você vai repreender. E como você é teimosa? Não, Deus está no controle, é assim mesmo. A carne é fraca, eu não vou conseguir, mas Deus vai me ajudar. Peraí, como assim eu não vou conseguir, mas Deus vai me ajudar? Essas duas palavras não podem andar juntas. Você vai conseguir porque Jesus está te ajudando. Eu não vou conseguir, mas Deus vai me ajudar. Deus não vai te ajudar, porque você já falou que não vai conseguir. Aí você entra com aquele pensamento, não, mas eu falei, Leila, eu não vou conseguir porque eu sou fraca. Então quer dizer que o pecado é vitamina? A partir da hora que você tira o eu sou da frente e coloca o seu eu é diferente? Não, porque você é o eu, o seu não é nada. Você não é nada, esse eu não existe. Esse eu seu é uma soberba, é uma prepotência. Então você não tem nada, você não é nada. A única pessoa que pode carregar eu sou
O eu sou é ele. Então você com ele, você é o que ele é. Você não tem como você não conseguir. Não tem possibilidade disso acontecer. Tá? Agora, você que escolhe. Né? Se você quer ser uma pessoa, achar que resistir é temar, não, eu não vou orar, não tem condições, Leila, de orar. Vou falar o que com Deus? Muitas vezes você nem vai precisar falar com Deus, você vai falar com o diabo mesmo. Tá repreendido, Satanás, você vai sair agora da minha mente. Porque eu sou vencedor em Cristo Jesus. Eu já derrotei você, Satanás. Pelo sangue do Senhor Jesus, você já foi derrotado por mim. Né? Por que por mim? Porque Jesus Cristo mora em você. E por você, Jesus vai agir. Pela sua palavra, Jesus vai agir. Não foi você que morreu na cruz. Mas se você ficar de boca fechada, nem a morte de Jesus vai conseguir. Porque você precisa abrir a boca, né, para repreender. Né? Jesus vai estar com você. Ele não vai mandar anjo nenhum para repreender. Ele não vai sair do trono dele para fazer o papel que você foi chamado para fazer. Então não é difícil de entender. É o mover do Espírito Santo. Agora, se você começar, né, bater beiço, reclamar, deixar todos os seus pensamentos, né, vivo através da sua palavra, né, você começar a dar vida para essa palavra, porque você fala. Tudo que nós pensamos, uma hora vai ser, né, falado. Porque a boca fala, né, o que tem no coração. Se o seu coração está cheio de baboseira, você não foi lá, não depositou nada que presta na sua mente, obviamente vai, quando você precisar sacar, né? Vamos botar, faz de conta que é um banco, você depositou seu dinheirinho lá, né? Você vai sacar ele. Mas se você não depositou nada, você não vai sacar nada. Você não tem nada para retirar. Então a mente é como se fosse um cofre, um lugar, né, que você vai acumulando o seu tesouro, né? Porque esse tesouro nem a traça, nem a ferrugem destrói, que são os seus pensamentos, construído em Cristo, na palavra de Cristo, né? Agora, se você deposita o que não presta, a hora que você precisar abrir a boca para repreender, para falar uma palavra de fé, para destruir o diabo através da palavra, você não tem nada na tua mente. É isso, então, vamos lá, que eu acho que me prontifiquei aqui com vocês, nem me lembro, eu acho que eu cheguei a falar assim, em João 20, né, que eu fiquei de ler. Tá, então vamos lá, mas eu vou voltar, tá, então é aquele negócio, você vai ter que vigiar seus pensamentos, tá, os seus pensamentos, né, que o pensamento, ou ele vem de Deus, ou ele vem do diabo, tá, agora, vai conceber, não tem como. Se você gera um pensamento do diabo, ele vai nascer, tá? Ele vai ser concebido e pode gerar morte. Como pode gerar vida, se for um pensamento do Senhor. Então você escolhe o que você deposita, o que você coloca para dentro, tá? Para depois ser lançado na terra. A hora que você sai da tua boca, ela não volta vazia, ela vai crescer e pode te matar, porque ela vai ter poder. Olha só, a tua fé, você tem fé, mesmo que você fale assim, Leila, eu não tenho fé. Tem, não existe isso, todo mundo tem fé, só que a fé em Cristo é que pode estar faltando. Mas a fé nas coisas ruins você tem, a fé no mal você tem, muitas vezes você tem até fé em você, só em você, vai dar ruim, né? Tem pessoas que têm fé no seu emprego, na sua força, na sua saúde, no seu dinheiro, no seu casamento, nas suas amizades. Tem fé, não tem? Então todo mundo tem fé, gente. Agora, essa fé nas coisas celestiais, no reino de Deus, é uma sementinha, não precisa muito, que ela vai crescer, porque ela já incomoda o diabo. Mas tem que ser alimentada, porque o diabo todo o tempo, lá em Mateus 13, se você ler sobre a semente, você vai ver a parábola da semente. Satanás vai fazer de tudo para arrancá-la do seu coração. Mas todo dia,
Sabe esse João 10:10, que a pessoa comenta muito? O diabo veio para matar, roubar e destruir? Não tem, né? Aí a pessoa pensa muito só em saúde, em dinheiro, em casamento, em pá. Não. O diabo, ele não tem interesse. O casamento é só uma diversão. Eu vou destruir o casamento dela, pá, destruir. Eu vou destruir a saúde dela, pá, destruir. Vamos entender que ele destrua tudo isso. Mas se ele não destruir a tua fé, ele não destruiu nada. Então, qual é a principal meta dele? Eu vou matar a fé dela. Eu vou roubar a esperança dela. Tá? Esse é o propósito dele. Né? Ele quer matar, ele quer roubar, ele vai destruir você. A partir da hora que ele roubar o quê? A tua fé. Matar a sua esperança. Ele te destrói. Não tem como não destruir. É fácil, tá? Isso aí é que as pessoas estão muito... vem matar, roubar, destruir. Jesus veio para dar vida e vida... Óbvio, Jesus veio te dar vida abundante, não só aqui na terra, como as pessoas pregam, mas uma vida em Jerusalém Santa, né? A nossa terra não é aqui. O próprio Abraão reconheceu que a terra dele não era aqui. O próprio Abraão viveu em tenda. Ele não estava nem aí, porque ele sabia. Imagina nós, gente. Nós temos uma terra celestial. Enfim, deixa eu ler o João 20. Eu vou ler um pedacinho. Acho que eu vou... Deixa eu ver aqui, achar aqui. Tá? É João 20, 11. Vamos ler 11 ao 31. Vamos ler um pedacinho aqui. Deixa eu ver se vai dar, né? Porque é grande, né? Acho que eu vou até ir lá para baixo. Mas eu acho tão legal que aqui também fala da Maria Madalena. Vamos ler mais um pouquinho, né? Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando, porque aí aqui fala, né, de Jesus Cristo, né, quando ele estava no túmulo e o túmulo foi encontrado vazio. Cada um teve uma reação, né, de ver o túmulo vazio. Então a fé será que esse homem mesmo, né, ressuscitou ou roubaram o corpo dele? Então cada um que via pensava de uma forma, né? Então eu acho interessante, porque eles não tinham entendido ainda esse mistério da ressurreição. Quer ver? Vamos ler, eu vou ler um pouquinho, quer ver? Que eu acho mais interessante ler do princípio mesmo. Vou ler rapidinho, gente. Vou ler rapidinho, é melhor do que começar no versículo 11, domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outros discípulos, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Claro, a primeira reação foi que roubaram, né? E pronto. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo, aí foi lá constatar, né? Os dois saíram correndo junto, mas o outro correu ainda mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar, tal, e viu lá os lençóis, tal. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali, né? Até a faixa que estava na cabeça de Jesus estava posto de lado lá. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado, tá? Aí o outro discípulo, né, que havia chegado primeiro, também entrou. Ele não tinha entrado de cara não, ele ficou com medo, já faltou a fé na hora aqui, né? Ele ficou com medo até do defunto, vamos entender assim. Ele chegou primeiro que Pedro, não entrou, ficou na porta. Pedro chegou atrasado, entrou correndo para ver o que tinha acontecido, porque Pedro é ousado, né? Não tinha medo de nada não. E aí olhou, chegou lá, né, viu, né? Aí falou, aí o outro discípulo que havia chegado primeiro, mas não entrou, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Olha que troço interessante. Aí vamos entender. Ele creu em quê, gente? O que ele creu? Aí a gente vai pensar, peraí, Pedro entrou e já ficou chateado que roubaram o corpo de Jesus. O outro camarada, que já tinha corrido mais depressa, chegou primeiro que Pedro, não entrou. Mas quando ele entra, ele creu. Aí vem, aí vem aqui, o 9. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Então teve duas casos aqui. Um, ele entrou e creu. Então eu acredito que ele creu na ressurreição, tá? Os dois voltam para casa. Aí acontece o quê? Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando.
Ela que foi levar o recado, tá? Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Então ela abre a visão dela. Ela teve uma visão aberta para ver o mundo espiritual, só que ela não entendeu nada. Simplesmente, ela viu 2 anjos, mas é como se ela tivesse visto, né, 2 guardas. Fala, ó, um estava na cabeceira e o outro nos pés de Jesus, né? Os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? Aí ela responde o quê? Levar embora o meu Senhor e não sei onde puseram. Olha o pensamento desde a hora que ela foi a primeira, hein? Correr lá para falar com Pedro, né? E Pedro sai disparado na frente, né? Na verdade, quem saiu foi o outro, né? Correu na frente dele, chegou primeiro, mas não entrou. Pedro sai e já chega um pouco atrasado e já disparado entra. Pedro sai. O outro, quando entra, ele crê. Ele crê na ressurreição. Ele creu. Ele não creu, gente, que Jesus, que o corpo de Jesus foi roubado, não. Ele creu que Jesus foi ressuscitado, porque eles ainda não tinham entendido sobre a ressurreição. Houve uma fé. Aí você vai ver aqui, ó. Os anjos perguntaram à mulher, né? Aí fala, mulher, por que choras, né? Porque tá chorando. Aí ela vai respondendo, porque levaram Jesus embora. Olha a Maria Madalena, perdida, né? Aí entra, olha a coisa mais séria. Aí fala aqui, ó, depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Olha só a visão aberta dessa mulher. Deus, né, deixou ela ver ele. Ó, então Jesus perguntou, mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Olha só, ele queria uma declaração, né? Ela pensou que ele era quem? O jardineiro. Continua ela cega espiritualmente, tá? Porque vamos entender, Jesus não aparece com aquela forma desfigurada, não tinha como, né, gente? Ele teve um corpo glorificado e tal, e ali ele aparece com outras feições. Não teve um reconhecimento facial, vamos entender assim, né? Mas a forma que ele pergunta, olha só, a gente vai ver como é que nós podemos conhecer quem é Jesus e quem não é. Se é Jesus que está falando com você ou não. Se Jesus fala com você, ele te traz paz. Você conhece o tom da voz dele, tá? Aí ele fala aqui, ó. Vamos ler de novo? Né? Vamos ler de novo. Ó, depois de dizer isso, é o versículo 14. Ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu, tá? Não, de imediato a face dele foi mudada, né? Então Jesus perguntou, mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Aí ela respondeu, né, pensando que ele era o jardineiro. E por isso respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou, e eu irei buscá-lo. Olha só uma palavrinha, aí você vai entender Jesus, ó. Só uma. Vamos colocar aqui, faz de conta que é o seu nome, tá? Maria, disse Jesus. Olha só, Maria. Vamos entender? Você é a Maria aqui. Leila, você vai entender, vai te trazer uma paz. Você vai pensar, peraí, isso me trouxe paz, né? Você conhece a voz do seu Senhor. Deus, o próprio Jesus fala que a ovelha conhece a voz do pastor. Pensa no negócio que dá vontade de chorar, gente. Ó, eu tô quase chorando. Maria, disse Jesus. Ó, ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Forte, né? Muito forte. Só esse nome, Maria. Então, olha, é isso que eu estou te falando. Você conhece a voz do seu Senhor, o chamado dele. Quem é a pessoa que está falando com você? Ela está te trazendo o quê? Paz, né? Medo no seu coração. Então,
Então é fácil, não é difícil. A fé é isso. Quer ver? Vamos continuar? Vamos ler mais um pedacinho? Ó, aí vem aqui, ó. Vamos dar continuidade porque é importante, ó. 19, ó. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de porta trancada, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Olha aqui, olha o que Jesus está trazendo para você. Que a paz esteja. Então, por que ele fala isso? Que a paz esteja com você. Primeiro, que ele é o príncipe da paz. E segundo, que eles estavam com medo dos judeus. Né? Então, tipo assim, acabou o medo. Eu estou aqui. Né? Aí fala, em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Né? Aí ele está te dando, né, um id, né? Tá mandando você ir. Ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Então tem que crer, não é batizar. Tá? O batismo é um banho de piscina. Se você não crê, não adianta nada. Tá? O batismo é um banho de Rio Jordão. Igual Mateus 3 falou, né? João Batista falou para os fariseus e os escribas lá: ó, eu não tenho o poder de descer, cair fogo do céu para te dar um renovo. Eu posso te dar um banho de Rio Jordão. Então, o fato de você falar eu batizei não tem nada a ver. Porque o crescimento dessa semente vai ser no decorrer do seu caminhada, do seu id, da sua caminhada. Você pode ter um versículo na mente, mas se você falar esse versículo e crer neste versículo, você é salvo. Ah, eu creio na ressurreição do Senhor Jesus. Acabou para você, você já é salvo. Tá? Você pode ser salvo pelo gongo. Você confessou Jesus ressurreto, você tem a salvação através da sua fé. Você também vai ressuscitar. Mas não crê. Não tem como. Aí vem, olha só. Que a paz esteja com vocês. Ele volta e fala: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então foi o que João Batista falou: eu não tenho poder para descer fogo do céu. Posso te batizar. Mas quer ser renovado? Quer o sopro do Espírito Santo? Quer o mover do Espírito Santo na tua vida? Você tem que crer. Ó, e para crer você precisa ter paz. Se tiverem roubando a sua paz, você não tem Jesus. Não tem. Ó, se vocês perdoarem, aí ele volta agora uma parte importante do Pai Nosso. Ó, que foi uma oração modelo, não uma reza não, gente. Tá? Todo mundo vai no enterro e começa, Pai Nosso, não é reza. Oração modelo. E o modelo que você tem que tirar dessa oração, ele fala: se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Então, ele está falando o que é para os discípulos que receberam o sopro do Espírito Santo. O id. Olha, você pode receber até uma unção sobre a sua vida. Você pode ter poder e autoridade no meu nome para curar e expulsar demônio. Mas você pode não entrar no céu, tá? Porque isso não tem nada a ver, tá? Aquele negócio. Você pode ter a unção, mas não pode não ser salvo por esse movimento. Tá? Então muitos vão dizer: Senhor, eu não expulsei demônio, eu não curei enfermo, no seu nome, Jesus. Eu falo: nunca te vi nem te conheço, né? Então, o que ele está falando? Vamos perdoar. Essa oração, né, que ele deixou. Esse é o modelo de oração que ele deixou. Perdoe os judeus. Porque Jesus viu o coração deles. Eles estavam magoados com os judeus por ter crucificado o Senhor Jesus. Perdoe. Primeiro lança fora o medo, que chegou a paz. E agora pare de julgá-los. Porque se ele falou, né, está consumado, né, ele morreu para todos que confessarem ele que Jesus Cristo é o Senhor. Todos que crerem em Jesus ressurreto, morreu por todos. Então, perdoe. Então, por isso que ele fala aqui, ó,
se vocês perdoarem os pecados de alguém, então no caso agora é para nós, né? Para perdoar. Porque não tem como você ter um link com o Senhor Jesus, ter a paz do Senhor Jesus, você tem ódio no seu coração. Impossível. Tá? Aquele negócio, você tem que chegar para o Senhor, tire isso do meu coração. Isso tá me fazendo virar cinza. Isso tá me destruindo. Porque é um sentimento satânico. É necessário você pedir ao Senhor. Tá? Aí vem, não vou esquecer essa partezinha que é importante de Tomé, né? Aí você vai ver uma pessoa, né, totalmente sem fé. Olha, aí acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou acreditar, não vou crer. Aí vem aqui, ó, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali. Ele ficou uma semana engasgado. Pensa num cara que ficou uma semana depois, porque olha, você vê, Maria Madalena, uma mulher, né, que foi liberta por Jesus, chega para os discípulos e fala: eu vi Jesus. A pessoa pode falar para ela: mas uma mulher? Você apareceu para uma mulher? Não para mim que andei contigo? Tá alguma coisa. Eles já passaram nessa provinha, né? Já não julgou, porque podia falar: Maria Madalena, quem é ela para ver o Senhor Jesus, né? Mas aqui, gente, foi um discípulo que chegou para Tomé e falou: olha, ele esteve aqui, eu botei a mão do lado, né? Eu botei a mão na ferida, eu vi, pá. Não quero saber. Se eu não fizer isso, eu não creio. Imagina, um camarada arrogante, né? E ficou uma semana entalado. Mas, pela misericórdia de Deus, ele faz o que? Aparece, ó. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala o que é? Você creu porque me viu? Né? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Então aí vem aquela partezinha que eu falei lá no princípio, que eu acho que eu falo muito sobre isso. Independente da sua vida, da circunstância da sua vida, se está recebendo bênção ou está sendo tratada pelo Senhor Jesus, disciplinada pelo Senhor Jesus, tá? Se você está sofrendo pelo Senhor Jesus, está sendo perseguida pelo Senhor Jesus, né? Você tem que crer que o Senhor Jesus está com você. Mas não estou vendo bênção, e aí? Ele não vem te prometer nada disso. Isso é uma circunstância de uma pessoa obediente, é uma consequência, quer dizer, de uma pessoa obediente. Você pode sim, o que você planta você vai colher, mas é aquele negócio. Você vai ter perseguição, você vai ter sofrimento. Não tem esse negócio. Deus não te prometeu nada disso. Tanto que ele fala: ó, pegue a sua cruz e me siga. Lá Mateus 10, do 34. Pegue a sua cruz e me siga. Né? Aquele que crê em mim, né, vai tomar do cálice. Vai passar por sofrimento. Então, o que você está esperando? Então, creia que a sua vida não é só essa aqui. Isso aqui é um tempo, você está passando aqui por aqui e vai fazer, né, vai cumprir o seu ID que Deus mandou, vai receber os dons, mas isso não quer dizer que você é salvo. Por isso que eu falo, não queira ver para crer, tá? Não queira ver, tá? Creia primeiro para ver, não vê para crer. Então é uma situação muito séria, porque Deus muitos que estão entrando agora no Evangelho estão sendo corrigido, disciplinado. Jesus fala que ele corrige e disciplina quem ele ama. Então vai haver um estreitamento de vida. Imagina se o camarada quiser ver bênção do princípio ao fim no Evangelho. Ele não vai aguentar, porque o diabo vai persegui-lo. Quanto mais ele crescer na fé, mais ele se tornar
é, é um problema para Satanás, ele vai ser perseguido. O diabo não vai deixar ele quieto. Não tem como você crescer nessa fé, ser um problema lá para o inferno e não ter perseguição aqui na terra. A partir da hora que você é respeitado no inferno, você é um problema para Satanás. Porque Satanás é obrigado a te respeitar. Ele é obrigado a baixar a cabeça. Não tem como. Porque ele está falando com o Senhor que vive em você. Ele não vê você, ele vê o Senhor Jesus que está em você. Ele é obrigado a te respeitar. Não tem como ele passar por cima de você. Então você é um problema para ele. Ele vai partir para cima. Então você vai ter problema. Só que seus problemas já foram solucionados, já foi resolvido no mundo espiritual. Mas se você crê, agora, se você quer ver primeiro para crer, não vai acontecer. Porque Jesus quer fazer você passar por as provas dando glória a Deus. Lembra do Lázaro que cantou? Vamos passar pela prova dando glória a Deus? Não tem outro. É impressionante, Lázaro tá na glória, né? O cantor Lázaro. Mas pensa num homem que a música dele era uma música de unção. Era uma oração que aquele cara fazia quando ele cantava. Para pensar. Eu vejo as pessoas cantam tanta coisa aí que nada a ver. Mas pensa num homem, né? Que as pessoas deviam ouvir mais, né? Porque era uma oração que ele fazia, né? Então, a prova é isso, gente. É passar pela prova dando glória a Deus. Tá? Isso é o nosso lema, tá? Acreditar que Deus está nesse momento de dificuldade, nessa sua você está passando por enfermidade, mas Deus está do seu lado. Jesus não abandona ninguém. Não, Jesus parou de falar. Não, você que parou de ouvir. Ele não parou de falar. Você parou de ouvir. Muitas vezes ele vai falar de uma forma bem suave nos seus ouvidos, mas você precisa parar com essa inquietação. Você está achando que está numa multinacional e tem que não é nem dar fruto, né? Mas é um produto, sabe? Você quer vender um produto. Deus não está em venda de produto. Você está comercializando a palavra, você quer fazer bombar, muitas vezes até uma igreja. Não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para fazer bombar o céu, né? Pare de vender produto, tá? Não é isso que Deus quer de você. E aí você vai se esmagar, vai se destruir, porque Deus não está nisso, está se cansando à toa. Muitas vezes Deus quer que você se aquiete. Não quero me aquietar, porque senão não vou conseguir ter paz. Então você não tem Jesus. Porque precisa todo o tempo ter uma atividade, uma diferente da outra, para você poder suportar a sua vida. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Por isso que Jesus fala, né? Que aí eu vou ter que te dar uma freada, eu vou parar você. Eu vou parar você. Você vai ter que me ouvir. Porque você não tem paz para me ouvir. Assim estão as pessoas. Corre de lá para cá e vai para a África, vai para Angola e vai para não sei mais onde é ministério e prega para lá e prega para cá. Gente, ela não tem sossego na alma dela. Nós temos aí, se você andar no seu bairro, você vai ver quantas pessoas destruídas. Precisa ir muito longe não, gente. Não precisa. Gastar dinheiro de ministério, sabe? Não precisa. Se você quer ganhar alma, você ganha na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Não há necessidade de ter tantos nomes de missionário. Esse nome pegou um peso, ele se tornou uma coisa assim que não era para ser, né? É uma missão, é um ID que todo mundo tem que cumprir. Mas não, missionário, gente, nossa, pensa, né? Quantos países você conheceu? Não. Imagina, você não é respeitado. Missionário é uma missão que Deus te deu para levar a palavra. Todos nós temos uma missão. E se não presta para essa missão, vai prestar para quê? Uma pessoa está colocando glamour, nomes, sabe? Se elegendo com um nome que não tem porquê. Né? Cada um quer ter um nome maior do que o outro. Eu sou apóstolo. Não, eu não me chamo de apóstolo. Me chama de pastor. O outro não quer ser pastor. Olha, eu quero ser missionário, eu sou missionário. Cada um quer um nome, um glamour, nada a ver. Não existe isso, tá?
Olha, eu falo para você, o único o legado que Deus nos entregou, tá? É de levar o evangelho, tá? Mas primeiramente, para você levar, tá? Independente da sua situação, o próprio Paulo falou assim, ó, estou sendo esbofeteado por Satanás. Tem como, Senhor, né? 3 vezes ele pediu isso, o Senhor Jesus. Tirar esse espinho, isso está me perturbando. Jesus, não, a minha graça te basta. Continua dando glória a Deus, passando pela prova e pregando o evangelho. Só isso que eu quero que você faça. Ele entendeu que viver é Cristo e morrer vai ser lucro. E ponto, gente. Estamos indo para Jerusalém Santa. Acabou. Mas temos que ter paz nesse ide, nesse pregar do evangelho, né? Ver Jesus nessa brisa. Tá? Por isso que ele fala, felizes são os que você creu porque me viu? Jesus disse, felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Aí esse pedacinho, vou finalizar, né? Jesus fez diante dos discípulos muitos milagres que não estão escritos nesse livro, tá? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida por meio dele, né? Então, independente se você viu os milagres da época, não ia ter nem livro para escrever tantos milagres, tanto que ele fala, né, que não estão escritos nesse livro, porque não ia ter como comportar todos os milagres, as feituras de Deus, mas, né, ele fala assim, ó, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele, tá? Então, muitos não andaram com Jesus, o próprio Paulo, né? Um judeu ortodoxo, né? Cheio de guerre, e não andou com Jesus, mas creu. Esses camaradas aqui andaram e tiveram suas dúvidas, cada um de uma forma diferente, tá? E nós não tivemos um tete a tete com Jesus, mas nós cremos. Então somos melhor até do que esses, tá? Então para pensar. E temos a mesma responsabilidade aqui, tá? Então quando você crê, você vai ter uma vida por meio dele, né? Mas aí você quer ver, quero ser abençoado, eu quero isso, eu quero aquilo. Se Jesus estiver mesmo aqui, ele vai fazer. Não vai dar, né? Tem tristeza que é necessário até para você se aproximar de Deus. Então, muitas vezes é uma tristeza, mas você nunca vai perder a alegria da salvação. Não é uma tristeza assolada, não é uma tristeza declarada. Sabe aquela assim, eu sou triste? Não, isso é uma opressão do diabo, tá? Ser triste é diferente de estar. Muitas vezes você passa por uma tristeza, uma perseguição, uma rejeição. Você fica assim, mas a alegria da salvação você não perde. Porque você tem, por meio dele, a vida. Você não perde. Ele está dentro de você. Jesus entristeceu, né? Como não? Vários momentos aqui Deus teve muita tristeza. Próprio, né, João Batista, primo dele, foi decapitado. Imagina, o coração dele se partiu. Entristeceu, chorou. Não tem como, Lázaro. Mas ele não deixou a tristeza derrotar ele. Tá? Então não mistura as coisas, não. Tá bom? É isso, gente. É o que Deus trouxe para hoje. Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Então é isso. Vigia aí o coraçãozinho de vocês. Eu mesmo já passei por várias provinhas hoje. Ó, igual eu falei, vigia esse negócio de resistir. E muitas vezes você achar que resistir é igual teimar, teimosia. Não é. Olha, presta atenção no que foi falado aí no princípio. Não teme, tá? Não teme. Não duvide que Deus é com você, tá? Então tenha pena. Muitas vezes Deus está tratando com um ente querido seu, uma pessoa que você ama, um filho. Aí você, ai Senhor, não sei o quê. Você começa a achar que Deus não está naquele tratamento. Eu amo tanto aquela pessoa. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo aquela pessoa que eu amo sofrer? Você acha que você é melhor do que Deus? Para fazer essa pergunta para Deus? Né? Você está julgando a Deus, você está subestimando a Deus, então tem que ter muito cuidado. Muitas vezes Deus começou um tratamento dentro da tua casa, dentro da tua família, com as pessoas que você ama. Você ora tanto para isso acontecer, quando começa a acontecer, você já dá para trás,
né? Chama Deus de injusto, porque quando você reclama, você está declarando que ele é injusto. Você fala, olha, não estou muito nisso não. Que injustiça. Por que o senhor está permitindo? Por que meu filho está sofrendo? Cara, tem sofrimento que é para o arrependimento. Tem tristeza que é para o arrependimento. Glorifica a Deus se tem alguém sofrendo. Porque pelo menos não está aí no oba-oba. Tá bom? Nesse carnaval, eu falo para você, o mundo vai piorar. Porque foi liberado muitos demônios para trabalhar na vida de filho de crente. Tá? Não é, a gente pensa assim, demônio foi liberado para os ímpios, para os pecadores, para o povo do mundão. Não, foi para filho de crente, foi para crente, meia boca, crente que acha que Deus é injusto, tá? Que começou a trabalhar de Deus, já começa, em vez de dar glória a Deus, fica lamentando, não se enche do Espírito Santo. Os demônios que estão aí, tá? O portal se abriu, os demônios estão aí. Foi liberado para tratar com o crente meia boca. Então, vigia. Eu falo para vocês com certeza, sem medo de errar, tá? A situação daqui para lá é pior. O negócio vai estreitar. Principalmente no Brasil, que é um país de oba-oba. Vai mudar. Vai mudar, tá? Vai mudar. Então, vamos vigiar. Vamos buscar e vamos agradecer o tratamento de Deus. Porque se Deus não estivesse tratando, você não estava lendo Bíblia, você não estava orando, você não estava buscando pela sua família, você não estava fazendo nada. Tá? Então agradeça. Mas meu filho foi preso, Leila. Quanta situação acontece aqui. Não aceito, não sei o quê. Por que Deus está fazendo isso? Filha, você pediu para orar, você pediu para interceder pelo seu filho. Jesus colocou ele na cadeia, glorifica, porque se estivesse solto, estava com uma bala na testa, né? Tinha ido pro carnaval, tinha perdido a vida, tinha se drogado, tinha tido uma overdose de cocaína. Glorifica de estar preso. Está dentro de uma cadeia, muitas vezes com um homem de Deus ou uma mulher de Deus indo lá naquela penitenciária pregar o evangelho. Então não reclame. Tá? Eu mesmo já recebi muita carta de preso, porque não tem telefone, mandam cartinha, né, pelo correio. Então recebo. Então eu falo para você, eu oro aqui pro filho de crente, que está numa cadeia. Mas eu falo para você, pode ter rebelião lá dentro. A partir da hora que tem uma mulher de joelho aqui orando, seu filho não vai ser mais um desses. Ele vai ser, sim, salvo lá dentro da cadeia. Porque Deus vai fazer o errado dar certo. Todas as coisas cooperam para aquele que ama a Cristo. Pode haver uma rebelião, mas seu filho não vai ser morto lá dentro. Então é nisso que você tem que crer, que Jesus colocou lá para ser tratado. Tá bom? Então não fique reclamando. Porque o negócio, que não deu nada errado, deu certo. Essa foi a vontade de Deus. Tá? E é isso, gente. Deus abençoe até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo. Quem for receber o áudio da pregação é leilalima.com ou escreve missionário Leila Lima para ouvir as pregações antigas. Ok? Fica na paz aí. Beijo.